Olá, piratas de cripto, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal. Sextou, final de semana chegando, Bitcoin caindo e agora eu vou mostrar para vocês qual a diferença que nós temos hoje do ciclo de 2026 para o ciclo de 2022. Vou mostrar os comparativos para vocês, o porquê o ciclo de 2026 não está igual ao de 2022, embora muitas pessoas achem ou comparem com o ciclo de 2022, nós estamos muito distantes de termos um ciclo semelhante de 2022. Hoje eu vou mostrar para vocês os comparativos e por que nós podemos cair no final de semana. Então fique comigo até o final do vídeo, que eu vou te mostrar todas as análises que você tem que se preparar para esse final de semana, para a movimentação que nós vamos ter. E também não esqueça, se você está com dificuldade, não esquece de clicar no link da minha bio, vir lá para o nosso grupo, lá para a nossa comunidade gratuita. E claro, não esquece de curtir, compartilhar e deixar o seu like aí se você gosta desse conteúdo, que isso ajuda a chegar para mais pessoas. Então vamos à análise aqui. Primeiramente, porque nós temos um ciclo diferente do ciclo de 2022. Por que os movimentos de hoje não são semelhantes ao de 2022? E por que nós temos possibilidade de não voltarmos mais para os 60 mil? Dito isso, vamos à análise aqui e vou mostrar para vocês aqui. Ó. Comparativo, tá, pessoal? Nós estamos aqui no gráfico do Bitcoin, no gráfico semanal. Esse daqui é o gráfico do ciclo de 2022. E como que vocês podem observar aqui, ó, nós tivemos a nossa primeira onda de queda e nós subimos, tá? Então, vamos pegar aqui, ó, 2024, 2026, nós tivemos a primeira queda e depois nossa onda de alta. Nossa primeira queda e a nossa onda de alta igual a essa, ó. Igual a essa, tá? Tivemos a nossa segunda onda de queda e a nossa alta. Então, nós tivemos a nossa segunda onda de queda e a alta. Mas aqui que vem o X da questão. Essa segunda onda de alta aqui que nós tivemos, que foi essa daqui embaixo, ó, que nós estamos tendo aqui, elas são muito, mas muito diferentes. Muito diferentes. O preço do Bitcoin, enquanto que nessa onda aqui, ó, eu puxei a Fibonacci para vocês terem uma noção. Aqui, ó, nós caímos e nós só chegamos no primeiro ponto da Fibonacci, que é o 236, tá? 236 aqui, que é um pullback para continuar caindo. Esse foi o tamanho da subida, ó, muito pequenininho. Enquanto que em 2024, o tamanho da subida levou o preço, 2026, tá, pessoal? Até a área de 618, tá? Que é a área de reversão do movimento. 618, anotam aí, tá? Muito, mas muito maior do que a área de 2022. Então, em 2022, o preço teria chegado só aqui nos 70 mil, tá? Não teria nem para os 75 mil e já teria voltado a cair. Então, o tamanho da onda é muito maior, tá? Muito maior de 2026 do que de 2022, já mostrando que não está igual ao ciclo de 2022. Nunca esteve, tá? E agora mostrando para vocês aqui em porcentagem a diferença que nós tivemos do ciclo de 2022 para esse ciclo aqui. Então, esperar e aguardar essa queda que nós tivemos em 2022 aqui para finalização do ciclo é muito diferente do movimento de hoje. Você pode ficar para trás, você pode perder a oportunidade e o melhor de tudo, você pode não comprar mais Bitcoin nesses patamares, tá? E mesmo assim, em 2022 nós tivemos uma onda de queda aqui que levou o preço logo abaixo do fundo anterior. O fundo anterior era 17 e o preço foi mais ou menos em 15, tá? Então teve uma proporção de queda muito pequena, $2.000, mas obviamente em porcentagem, mais ou menos aí uns 7 a 8%, o que poderia, se o preço realmente viesse abaixo de 60 mil, levar sim o Bitcoin até na região dos 52 mil, que seria essa região aqui, para fazer o fundo aqui para depois voltar a subir. Sim, poderia. Aí teria repetido o movimento de 2022 com uma onda de alta, uma subida, outra onda, uma onda de baixo, uma subida, uma outra onda de baixo, uma subida. Ó. Uma onda de baixo, uma subida, uma outra onda de baixa e uma subida com uma última queda para capitulação aqui embaixo antes de voltar para o movimento de alta, para uma última queda antes de capturar o movimento aqui embaixo para nós voltar para uma nova alta. Mas nós estamos muito distantes de estarmos semelhantes. Muito distante de estar semelhante a 2022. Então nós podemos ter esse movimento aqui, podemos, porque tudo é probabilidade, mas a probabilidade é menor desse movimento aqui acontecer igual ao de 2022, é muito menor esse movimento do que o preço voltar a subir e buscar novas máximas históricas a partir do movimento que nós estamos hoje. Então a maior probabilidade hoje, 70% de chance de nós formarmos um fundo ascendente na região semanal, 70% de chance, tá?
e 30% de chance de nós irmos abaixo aqui dos 60 mil. Então, a chance maior hoje é de nós termos encontrado e solidificado o fundo na região dos 60 mil dólares. E para confirmar com 100% de certeza, não existe, mas para nós ter uma confirmação mais próxima de 70%, talvez 90%, 95% de chance, nós temos que dentro das próximas semanas, ou dentro do próximo mês, no outro mês aí, voltar a romper essa região aqui até os 92, 97 mil dólares. Indo até nessa região aqui, nós vamos praticamente confirmar o fundo em 60 mil dólares como último fundo e talvez preço que nunca mais voltará. Agora eu vou fazer um outro comparativo para vocês também entenderem a diferença de preço. Para vocês, às vezes, olhando no gráfico, vocês não conseguem observar isso daqui. Uma coisa bem simples, ó. Se você olhar o tamanho da proporção da subida aqui, ó, foi essa daqui, ó. Somente isso, tá? Se a gente comparar aqui com essa subida aqui, ó, foi praticamente a metade. O que eu quero dizer com isso? Que essa pernada aqui que nós estamos tendo é uma pernada, é uma força compradora muito diferente dessa força compradora aqui dessa região, muito diferente. Essa força compradora é muito maior, ela é muito maior, muito mais forte, muito mais constante. Isso mostra que quem está comprando aqui não é o sardinha, não é o varejo, e sim os grandes players, as instituições, as grandes baleias estão acumulando e estão comprando devagarinho aqui de quem? Do varejo que está vendendo. E nós não temos uma subida estratosférica forte, nós temos uma subida lenta e consolidada. Esse tipo de subida geralmente demonstra uma reversão de tendência, e a tendência do movimento é de baixa e ele reverter para o movimento de alta. Então, o comparativo que eu faço aqui bem simples para vocês entenderem, ó, o tamanho dessa queda com a proporção de subida comparado com o tamanho dessa queda que nós tivemos aqui e a proporção de subida. Se nós tivéssemos a mesma subida, do mesmo movimento semelhante a esse, nós teríamos parado aqui na região dos 74 mil, tá? E nós fomos até 82 mil e meio. Então, nós fomos muito mais além do que o movimento nos diria para ir. Então, este movimento que nós estamos tendo aqui, ele também está diferente desse movimento aqui. Esse movimento aqui é diferente desse, e esse momento aqui é diferente deste momento aqui atrás do ciclo, tá? Então, são movimentos diferentes. Dito isso, espero que vocês tenham entendido. Eu vou fazer a análise do que pode acontecer agora no curto prazo, final de semana chegando. E aqui nós temos um ponto bem interessante, tá? Nós batemos aqui na nossa média móvel de 200 períodos, no gráfico diário, não conseguimos romper e estamos caindo em busca da nossa média móvel de 50 períodos, que fica na região dos 76 mil, tá? Podendo vir até na região dos 75 mil. E nós temos muita liquidez aqui nessa região, tá, pessoal? Vou pegar aqui para vocês o gráfico aqui de 30 dias, para vocês terem uma noção aqui, ó. Até na região dos 75, ó. 75 vai até aqui, nesse pequeno grandão aqui, tá? Nós temos aí, ó, 7,5 bilhões de dólares para ser liquidado. Se o preço um pouquinho mais para baixo aqui, até na região dos 72 mil e meio, ele vai liquidar 10,5. Para ele limpar tudo o book, para ele limpar todo o book, ele tem que ter na região dos 71 mil. Até os 71 mil ele vai limpar 11 bilhões de dólares, tá? Mas aqui já não tem tanta relevância, tá, pessoal? Até na região dos 73,5 ele já vai limpar 10 bi, tá? 10 bi. Então, até na região dos 71 ele limparia mais 1 bi, o que é pouco em proporção, tá? Então, se ele chegar até na região dos 73, já vai vai levar 10 bilhões de dólares. E a maior concentração tá aqui, ó, pessoal. Nós estamos hoje em 78,5. Logo aqui até os 76,5 já vai 5 bi. Então aqui já vai metade de toda a alavancagem, vai ser lavada aqui, seu preço cair mais 2 mil dólares. Então tá logo ali, tá, pessoal? Essa queda tá logo ali, os 76 mil em cima da média móvel de 50 períodos. Então nós temos uma alta possibilidade, mas muito alta, de nós recuarmos o preço até nessa região dos 76, 75 e num cenário um pouco mais agressivo, vir até na região dos 70 mil dólares, tá? O que nós não podemos perder para nós não voltarmos para uma tendência de baixa e não buscarmos os 52, 54, é perder essa região aqui dos 70 mil, tá? 70 mil dólares, mais ou menos, hoje nessa região dos 70 mil dólares, aqui, ó, nós não podemos perder. Então, ele pode vir sim até nessa região dos 70 mil dólares, aqui em última instância, buscar a parte de baixo do canal e solidificar o preço aqui, depois voltar a subir. Ele não pode cair abaixo disso. Mas calma, que para ele chegar lá, ele precisa primeiro perder
os 76, depois os 75. Então são por etapas. Nesse final de semana nós podemos ter uma queda que pode levar o preço nos 75 mil e dar um push para baixo aqui no 73 e limpar mais ou menos uns 9 a 10 bilhões de dólares. Então esse tipo de movimento aqui no final de semana é bem típico de acontecer, até porque tem menos liquidez no mercado. O mercado americano está fechado, então menos liquidez no mercado, é mais fácil os grandes players empurrar o preço para baixo e limpar o mercado, que seria a sua oportunidade, porque está de fora. Você que está de fora, não comprou ainda ou quer comprar mais, a sua oportunidade de compra está aqui. E quando que vai chegar isso? Quando que o 4 horas entrar em sobrevenda, tá? Então colocando aqui para vocês terem uma noção em que valor que será. Vamos achar aqui em que valor que o RSI vai entrar em sobrevenda. O RSI vai entrar em sobrevenda em 76.900, tá? Ficando mais extremo aqui em 73, tá? 73, aqui 72.800, 73, aqui ele ficaria super extremo, estaria atolado, tá? Aqui na região do abaixo de 30. Deixa eu pegar aqui para vocês, ó. Se ele vier até nos 72, 73, aqui limpar os 10 bi, ele iria cair mais ou menos semelhante aqui, pessoal. Ó. Semelhante aqui, que nós buscamos a parte de baixo, ó. Que nós fomos lá buscar mais ou menos lá na base dos 15, tá? O que seria uma super sobrevenda, tá? Então não esperem por isso, tá? Ele chegando aqui já na região dos 76,5, ele já vai começar a pitacar aqui na região dos 30 e depois, conforme ele vai caindo mais 75, 74, 73, ele já vai estar afundado aqui em 20, 22, o que seria a sobrevenda do gráfico de 4 horas, a última, podendo ser, claro, probabilidade, tá, pessoal? Ser a última oportunidade de compra de Bitcoin nessa região, que seria o fundo do movimento no gráfico diário e consolidação dessa área aqui para depois a retomada de alta, rompimento dessa média móvel e aí sim ele buscar os 87, 92 a 97 mil nessa região aqui no gráfico semanal, que seria essa região acima da média móvel aqui, consolidar o preço aqui acima da média móvel de 50 períodos, voltar para o movimento de alta e aí sim impulsionar indo buscar novas máximas históricas. É óbvio que esse movimento aqui é um movimento lento e um movimento progressivo que pode demorar semanas e meses. Então vocês aguardem aí pela frente que esse movimento pode durar muito, mas muito tempo, tá? Enquanto isso, vamos fazer aqui uma análise de como que está o mercado no geral. Bolsa Americana, fechamento hoje aqui, fechou com um pouco de queda, gráfico semanal aqui, ó, primeira semana depois de 1, 2, 3, 4, 5, 6, depois de 6 semanas seguidas subindo, foi a primeira semana que ele vai fechar negativo, tá? O que indica para nós que agora Bolsa Americana pode dar uma esfriada. O que é uma esfriada? Fundo aqui, topo do movimento aqui, ele pode começar a consolidar, lateralizar, vir buscar essa região do topo anterior e fazer um pullback para voltar a subir. Lembrando que tendência do movimento do gráfico mensal é de alta, tendência das médias é para alta, tendência do movimento é de alta, então tudo nos indica que nós continuaremos subindo na Bolsa Americana e se Bolsa Americana continua subindo, a probabilidade do Bitcoin também continuar subindo é maior, tá? Então nós temos possibilidade da Bolsa continuar subindo por meses, isso levando o preço do Bitcoin também a subir vagarosamente e no momento onde que a Bolsa encontrar o topo do movimento, ó, como ela encontrou aqui atrás, e fazer esse movimento aqui de lateralização, a consolidação que ficou agosto, setembro, outubro, ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses aqui andando de lado no topo, exatamente como fez aqui, tá? Andou aí 6 meses praticamente de lado. Esse movimento de consolidação e de rotação de patrimônio e de capital faz o dinheiro sair da bolsa e poder migrar para o Bitcoin. Lembrando que nesta época aqui, ó, o dinheiro saiu da bolsa e acabou migrando para o ouro, que buscou novas máximas históricas, buscou as casas dos 5.500, buscando uma nova máxima histórica inédita e também subindo mais de 100 e poucos % no ano nesse movimento de rotação de dinheiro aqui. Então, nesse mesmo movimento futuro que nós podemos ter de rotação de dinheiro da Bolsa Americana, quando ela encontrar o topo do movimento, nós podemos ter a rotação desse dinheiro para as criptomoedas. Lembrando que em outubro, Bolsa Americana estava lateralizando em alta, em máxima histórica. Esse dinheiro rotacionou todo para o ouro, que trouxe nova máxima histórica, enquanto que o Bitcoin encontrou uma queda forte em outubro e depois iniciou o movimento de queda no gráfico semanal e em fevereiro foi encontrar o fundo do movimento nos 60 mil. Então é rotação de capital, é para onde os grandes investidores olham e como eles fazem para rotacionar o capital e tentar ganhar mais, correndo menos risco. Dito isso, também quero pontuar uma coisa bem interessante para vocês.
pessoal que me acompanha aí, e também o pessoal lá da minha comunidade, na semana passada, quando que a Ondo, tá, buscou aqui a casa dos 48, nós vendemos, fizemos uma troca parcial aqui na casa dos 45, foi quando que eu indiquei o pessoal fazer, inclusive eu também fiz, trocamos uma parte das nossas Ondos, trocamos uma parte, vendemos uma parte, trocamos por Solana. E olha que interessante, nós trocamos por Solana naquele momento que Solana estava 92 mil dólares. 92 dólares, 92 mil dólares não, tá? 92 dólares e a Ondo tava 45, tá? Então, dos 45, ó, dos 45 aqui ao movimento de hoje, nós tivemos uma desvalorização de 18% na Ondo, enquanto que a Solana, nós trocamos quando que ela estava 92. 92,5 e hoje nós temos uma desvalorização de 4%, tá? Então aqui entra um ponto muito interessante, tá? 4, 5% de desvalorização nessa troca, então você trocou a sua Ondo, que hoje tem uma desvalorização de 18%, por um ativo que hoje tem uma desvalorização de 4%. Então, você, mesmo na desvalorização, você está ganhando, porque você trocou um ativo que é mais consolidado, que a longo prazo deve de se manter e deve crescer. Então, você imagina assim, pô, estou investindo em Ondo e estou investindo em Solana. O que você acha que vai ter mais... O que é mais seguro? Tá? O mais seguro, obviamente, é Solana. Ao longo do tempo, daqui 5 anos, você consegue afirmar que Solana vai estar no mercado? Eu consigo afirmar, daqui 5 anos, Solana vai estar no mercado. Não vai quebrar e provavelmente vai estar um patamar muito mais elevado que 90 mil, 90 dólares a unidade. Agora, a Ondo, dá para você afirmar com certeza que daqui 5 anos ela ainda vai estar no mercado? É bem provável que sim. Eu acredito que sim, mas eu não posso afirmar com tanta convicção como a Solana, porque a Solana ela é a plataforma, o ecossistema mais usado. É mais usado, inclusive, que o Ethereum, tá? Mais cresce também, muito útil e inova. E agora, inclusive, na semana passada, vai ter a nova atualização da Solana, que vai ser a maior atualização onde ela vai mudar muito drasticamente a sua rede, e essa mudança no longo prazo pode trazer uma infraestrutura muito maior, fazendo com que ela valorize muito mais ao longo do tempo, podendo chegar sim, dessa vez, quando que nós tivermos uma nova máxima histórica, talvez buscando os 400 ou 500 dólares na Solana, tá? Acima dos 350, 400, 500 dólares, dando uma valorização talvez aqui de uns 4 ou 5x de valorização. Agora você pega uma matemática bem simples. Se você comprou Ondo lá atrás, quando ela estava 25, 23, 20 centavos, e você ganhou na valorização 100% na Ondo, e você ganha mais 400% na Solana, você está ganhando 800%. Por quê? Porque você fez 100% e daí esse 100% você multiplicou por 400. Então você está ganhando 800%. Essa é a conta que você tem que fazer. É muito simples de entender e muito simples de fazer. Pegue a Ondo a 45 centavos e você pega a Solana a 92 centavos. Para a Ondo bater o topo histórico dela, ela teria que voltar para 2,14 e ela te entregaria mais ou menos uns 400% de valorização. Já fiz essa conta com vocês, tá? Enquanto que a Solana, se bater o topo histórico dela, te daria 250% de valorização. Se a Solana buscar a casa dos 400, daria 400% de valorização também, buscando a mesma proporção que a Ondo. Então, assim, Ondo e Solana, naquele momento estava vantajoso trocar. Agora já não está mais tanto, porque a Solana está 89, um pouquinho mais barato, claro, mas a Ondo está 36, então ela está com uma desvalorização de 18%, né? Enquanto que a Solana está somente 4%. Então, 14% a mais de desvalorização nessa troca, por você trocar hoje e não ter trocado semana passada. Então, momentos assim você faz alguma troca, você não precisa trocar todo, porque você ainda está investindo no projeto, você ainda acredita no projeto, ele tem potencial de valorização ao longo do movimento do Bitcoin, aí, de uma nova alta, de uma altcoin season. Então você não precisa trocar todo, mas você troca uma parte para você diminuir o teu risco e continuar aumentando o potencial. Então, esse é um dos exemplos. A Sui também subiu bastante, que deu para fazer uma troca. Teve outros moedas também que subiram e deu para fazer troca. Então vai ter outros moedas que irão subir e darão fazer troca. Terão momentos ideais para fazer troca por certas moedas. Hoje foi Solana, amanhã pode ser Ethereum, tá? Não era vantagem trocar muito por Ethereum, foi trocado por Solana, porque Solana estava no momento melhor de mercado, naquele dia, naquela semana.
Semana que vem, mês que vem, se nós tivermos uma alta na NIR, tivermos uma alta em outra altcoin, pode ser que seja vantagem trocar por Ethereum, ou até mesmo pelo Bitcoin, ou até mesmo por Solana. Então, tudo vai depender do momento que a moeda tá versus o momento da moeda que você vai escolher. Você vai subindo de market cap até chegar no Bitcoin. Quando estiver no Bitcoin, você não precisa trocar mais por nada, só por USDT, claro, né? Mas não precisa trocar mais por nada, porque você já está na maior e melhor moeda do mercado, mais segura, tá? Então, dito isso, espero que vocês tenham entendido. Isso é uma estratégia de várias estratégias que você pode usar. E, claro, o mais importante, o preço agora, ele pode cair, como vocês observam aqui, ou ele pode subir. E tanto faz se ele cair ou se ele subir. Porque se ele cair, eu já tinha explicado para vocês que eu tinha montado uma opção de proteção na semana passada, quando o preço do Bitcoin estava lá em 82 mil, tá? Uma proteção, uma opção de proteção. O que é isso? É o seguinte, se o preço cair agora, eu ganho dinheiro. Se o preço subir, eu ganho dinheiro. Então, a partir do momento que eu fiz a minha proteção, e eu estou protegido até o dia 25/12 de 2026, então até o final do ano, se o preço cair, ó, vou ganhar dinheiro. Se o preço subir, vou ganhar dinheiro também, tá? Chegando lá no dia 25/12, aí eu tenho que renovar a minha opção. Eu tenho que rolar ela, na verdade, tá? Mas não tem problema, eu rolo pro próximo ano, porque se até dia 25/12 o preço não subiu buscando uma nova máxima e não caiu abaixo de 60 mil, eu vou estar praticamente no 0 a 0. Eu vou ter que fazer o quê? Uma rolagem. Mas se até o dia 25/12 o preço vier para 60 mil e chegar abaixo de 60 mil, eu consigo ganhar 400% na minha opção. É isso aí que vocês escutaram, 400% na minha opção. Agora que vem a conta mais interessante. Se eu peguei 5% do meu portfólio, do meu din-din, e eu fiz uma opção, eu vou ganhar 20% mais os 5% que eu tinha, são 25% do meu portfólio. 25% do meu portfólio. Vou ganhar 25% de lucro total do dinheiro que eu tenho. Se os meus outros 95% que eu tenho desvalorizar com a queda, eles vão desvalorizar em média uns 30% a 40%. Então, toda desvalorização que eu vou ter a oportunidade de comprar novamente todas as moedas pela metade do preço. Então, logo, eu vou estar saindo no lucro, porque se cair o preço com 25% e o meu portfólio desvalorizou 40%, eu vou conseguir comprar 50% a mais, porque o preço deu uma 50% a mais, não, 40% a mais, porque o preço deu uma diminuída de 40%, só que eu ganhei 25% a mais, então eu vou conseguir comprar quase o dobro de unidades a mais com essa desvalorização. Então, para mim, se o preço cair, maravilha, eu vou comprar mais barato, entendeu? E aí eu vou ganhar no longo prazo, por quê? Porque nesse momento que o preço cair, obviamente, financeiramente, eu vou ficar quase no 0 a 0, só que a diferença é o seguinte: agora o preço está em 79, mas eu vou estar no 0 a 0 quando o preço estiver em 54. Então já pensou que interessante? Hoje o preço está em 79 e eu tenho X valor. Se o preço chegar em 54, eu vou continuar com esse mesmo X de valor, só que aí eu vou conseguir comprar o preço de 54. Então eu travo o meu preço aqui e garanto a minha recompra em 54. Eu não preciso que o mercado caia para 54 para ganhar dinheiro. Se ele cair, eu ganho. E se ele não cair e subir, maravilha, eu ganho porque eu tô com 95% comprado. Eu ganho sobre os 95% da carteira. Então, sobre 95% da carteira, se o preço subir 100%, eu vou ter ganhado 90%. Tá? Por quê? Porque eu tenho 5% na opção, tenho 95% investidos. Se 95% subir uma vez, eu ganho 95%. Tá? Não ganho 100%, mas ganho 95%. Se o preço subir 2x, eu ganho quase 200%. Ganho 190% de lucro, enquanto que a minha opção vai ficar travada aqui para esse preço aqui. Então, independente se o preço vai subir, se o preço vai cair, você não pode ficar à mercê do achismo. Ai, eu acho que o preço vai subir, eu acho que o preço vai cair. Você acha que os grandes investidores, os fundos e os grandes players do mercado, eles acham alguma coisa? Eles não acham nada, eles estão cagando para a opinião, entendeu? Sua opinião, minha opinião, tô nem aí, entendeu? Não funciona assim. Eles não olham para isso daqui e dizem assim, tem uma possibilidade do preço subir, e se subir eu ganho. E se cair? Pô, se cair eu ganho também, porque eu fiz uma opção de proteção. Então, para que serve a opção de proteção? Nada mais é do que um seguro do Bitcoin ou da cripto que você tiver, enfim. É um seguro. Se o preço cair, você compra mais barato. Se o preço subir, você ganha dinheiro com a tua carteira. Então, de qualquer jeito, você somente ganha.
É isso que você tem que entender. Se você entender isso, conseguir montar essa estratégia, você vai poder dormir tranquilamente de noite, porque tanto faz se o preço subir ou cair, você vai ganhar dinheiro da mesma forma. E se o preço continuar no 0 a 0 aqui nessa região até o final do ano, você não vai ganhar, você não vai perder. A única coisa que vai acontecer, chegou lá em dezembro, você vai ter que renovar o seguro para mais 6 meses ou para mais um ano, entendeu? Você vai gastar mais um pouco, você não vai gastar mais 5%, você vai gastar menos, porque tu ainda vai ter uma porcentagem do dinheiro que você investiu aqui, porque o preço vai estar quase no 0 a 0, a tua opção vai estar quase valendo a mesma coisa. Então você vai poder renovar ela, gastando só mais um pouquinho e ter um seguro do Bitcoin por mais um período mais longo. Tá? Se vocês querem aprender isso, clique no link da bio, vem lá para o nosso grupo grátis. E claro, se você quer aprender isso comigo e nas aulas, clica ali e vem lá para o nosso grupo, para nossa comunidade paga, tá? Gostou do vídeo? Não esquece de me seguir. Se você quer mais conteúdos assim que fala para você, ensina você a proteger teu patrimônio e ganhar no longo prazo sem achismo ou sem precisar que o preço suba, que o preço caia para você ganhar dinheiro, simplesmente usando as estratégias de mercado para você travar o preço e ganhar para baixo e ganhar para cima. Não esquece de escrever aqui nos comentários eu quero aprender mais. Se você escrever eu quero aprender mais, eu vou fazer mais vídeos explicando para vocês entenderem como funciona isso. Gostou do vídeo? Não esquece de me seguir, tá com dificuldade, clica no link da bio, vem lá no nosso grupo, lá para nossa comunidade gratuita.